E eu queria compartilhar, antes de nós começarmos, sobre a visão que Deus me deu. Na verdade, é o primeiro encontro sobre isso. Sou leigo no assunto desses encontros corporativos, né? Não leigo com relação ao conselho de Deus. Mas, o primeiro ponto que eu queria colocar, a gente vê tantas corporações fora que não são cristãs e as pessoas se ajudam, elas se procuram, elas apoiam uns às outras. E aqui há uma diversidade de serviços, de dons que Deus te deu. E, às vezes, em vez de a gente ajudar os irmãos, né, quantas pessoas estão precisando de oportunidade? E a gente pode, sim, priorizar os nossos irmãos, querido. Então, o meu primeiro intuito é realmente gerar essa conexão entre nós, né? A gente abençoar mesmo a vida um do outro. É claro que no mercado existem inúmeras opções, mas se existe uma opção aqui dentro que faça com excelência, entregue um bom serviço, por que não abençoar a vida do meu irmão? Né? Eu estava falando domingo à noite, falei assim, praticamente 800 pessoas frequentam a igreja hoje, né? Se 10% absorvesse na sua empresa, já seria uma bênção, na verdade. Né? Por que não? Quando você procurar uma opção, seja ela qual for, por que não alguém que é um irmão teu, né, que está batalhando junto contigo, e você pode ser um agente abençoador. Eu creio que essa é uma base fundamental, né? E aí eu não vou entrar em outras questões, mas existe, sim, comunidades que fazem isso, e eu penso que nós, como igreja, devemos fazer isso. Outra coisa também é promover ambientes de crescimento, né, na área profissional, né, na área entender como a Bíblia e o Senhor ele trata a respeito do trabalho, né? Tem muita gente leiga a respeito disso. Eu mesmo vou falar um pouquinho da minha experiência depois. Tive uma libertação quando eu entendi algumas coisas da palavra de Deus. Então, o interesse é promover esse tipo de ambiente, conselho bíblico, trazer pessoas, irmãos, que possam nos ajudar a desenvolver em todas as áreas, falar sobre empreendedorismo, dependendo a sua área de potencial, né, de cada convidado que vinha aqui, falar sobre gestão de pessoas, gestão financeira, quanta gente capenga em gestão financeira, né? A gente estava aqui, o curso CLAU, que é sobre finanças, é o curso menos procurado, tá? E a maioria de nós não teve curso de gestão financeira. E a maioria capenga aí, né? Vem trazer alguém que possa falar com a gente, né? Então, não vai ser essa primeira. Era um dos assuntos que eu queria trabalhar, talvez, hoje, mas a gente entendeu que a gente queria falar mais um pouquinho sobre empreender mesmo, ok? Então, a gente quer trazer alguns assuntos, convidados especiais, né? E trazer essa questão do network mesmo, de você se apresentar. E, antes de começar, eu queria falar o seguinte. Como é que vai acontecer o evento? Quem preencheu, né, eu não sei se todos estão ali no PowerPoint, a gente procurou colocar todos, mas muita gente mandou muito em cima da hora, né, eu não sei se estão todos ali, mas quando a gente tiver o coquetel, vai estar passando ali durante todo o momento do coquetel. E durante o coquetel, no final, se você é tímido, você vai quebrar a sua timidez, ok? Amém? Tá joia? Eu vou chamar aqui alguém que eu não conheço, para não ficar... O irmão lá, querido, eu não sei teu nome. Pode, levanta aí, querido, vem cá. É isso, vem aqui, mano. Isso. Eu sei que o irmão tem vindo aqui, mas eu ainda não sei teu nome. Qual é teu nome? William, você faz o quê, William? Eu sou síndico profissional. Síndico profissional, legal, trabalha com síndico. Ok. Meu nome é Ciro, pastor Ciro, trabalho no Ministério Pastoral, sou cabeleireiro, tenho minha empresa, tal. Quero te convidar a participar, a ir lá conhecer, né?
Toma aqui meu cartão, beleza? Se você tiver aí, pode pegar, tá bom? Tá bom? Ok, obrigado, William. Vou dar um aplauso para ele. Ok. Bom, só dei um exemplo, porque vai ser exatamente assim, tá? A gente colocou ali intencionalmente 6 mesas. Colocamos guardanapo para você não colocar em pratinho e puxar a cadeira e sentar, você não vai sentar, tá? Enquanto você come, e foi um coquetel top, maravilhoso, né? Quero dar um aplauso aqui para nossas decoradoras. Cadê vocês aí? Cadê? Vamos dar um aplauso para elas. Cadê elas, bênção? É? Bom, vocês não viram ainda, mas eu já estou elogiando, porque vocês vão se surpreender que elas são uma bênção. Estão exercendo os seus dons para a glória de Deus. Então, você não vai sentar, você vai circular e você vai se apresentar intencionalmente. Eu estou dando autoridade e te inspirando para que você faça isso, em nome de Jesus. Amém? Bom, sem mais delongas, quero chamar aqui o nosso convidado especial, que é o Tiago Sanches. Vem cá, Tiago. Eu quero agradecer primeiro, Tiago, de você aceitar o nosso convite. Para quem não sabe, o Tiago, ele é um amigo, ele faz parte da história da igreja. Quanto tempo você congrega aqui, Tiago? Acho que eu sou um dos fundadores, né? É um dos fundadores, né? O Tiago é da época do Casarão, querido, lá na 3000, né? É um irmão da igreja, é um empresário, a gente caminha aí, de vez em quando a gente está junto, né, no discipulado, conversando, compartilhando. E o Tiago, ele tem coisas do coração, né, dele, que eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida. Eu quero falar para você, querido, que o que você vai ouvir aqui, tá? O que você vai ouvir aqui é tão ou mais relevante do que até o network um com o outro, tá? Eu queria que você prestasse atenção em tudo que você vai ouvir aqui. Eu quero conversar um pouquinho com o Tiago. O Tiago tem coisas para compartilhar. E eu fico feliz de você ter aceito o convite e ser o primeiro, né, convidado. Uma honra e uma responsabilidade, né? Dois é. Está colocando em cima de mim aqui. Alguém tem que puxar, né? Mas eu agradeço o convite, Ciro. Um prazer. Sempre que você me convida para qualquer coisa, eu topo, né? Por isso que você me convidou primeiro, né? Então, assim, alguém tinha que puxar o... Tá certo. Eu até convidei o Carlinho, né? Porque o Carlinho é um baita administrador, né? Mas ele vai ser na próxima. Legal. Espero poder contribuir um pouquinho essa noite. E para eu não ficar falando sozinho aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, levantar a mão, fica à vontade, tá? Acho que tem que ser de forma bem leve, né, Ciro? Ok. Para a gente conversar aqui. E aí, Tiago, eu queria, então, algo que Deus colocou no meu coração sobre esse evento é trazer alguns convidados especiais, porque quando a gente fala de trabalho é muita coisa, né? Se a gente for falar, são inúmeras facetas, né? Porque o reino de Deus são detalhes, né? Que a gente vai santificando, enriquecendo. Então, a gente não consegue falar de tudo. Então, o modelo desse evento, sempre, todo convidado que vem aqui, eu quero ouvir 3 princípios que são importantes para você, que são essenciais na sua vida profissional, como homem. Aquilo que 3 princípios assim, que são altamente relevantes para a sua vida, que você pudesse compartilhar com a gente, para que a gente pudesse guardar. E aí, queridos, se você quiser escrever, pegar o seu celular, escreva isso, tá joia? E vai ser uma benção. Então, compartilha com a gente, Tiago, se apresenta quem você é, né, com o que você trabalha. E aí eu quero ouvir também um pouquinho aí desses 3 princípios que estão no teu coração para compartilhar com a gente. Tá certo, amém. Bom, tem uma apresentaçãozinha, se o pessoal puder colocar aqui um pouquinho. Aí, pode passar... Esse passador, desculpa. Quem que tem aí? É isso. Passador aí? Vamos ver se está funcionando aqui. Ah, tá ali também, né? Deixa eu abrir aqui, só um pouquinho. Se não estiver funcionando, aí você vai falando, vai rodando. Funcionou? Oi. Tá manual? Ah, então tá bom. Vai falando, aí você vai falando para ele passar, então tá bom? Tá. Bom,
Muito boa noite, meu nome é Tiago. Como o Ciro começou a me apresentar aqui, eu estou aqui na igreja já desde a fundação da igreja, lá no Casarão, e é um prazer estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouquinho desses princípios que o Ciro pediu, né, para a gente estar trazendo aqui hoje. Provavelmente, dentro desses 3 princípios, você vai achar algumas coisas meio óbvias, mas eu sempre ouvi do meu pai que está sentado ali, que muitas vezes o óbvio precisa ser dito, né? Verdade. E às vezes, dito de outra forma, ele tem um impacto diferente na nossa vida. Quantas vezes a gente já ouviu quantas pregações a gente já ouviu do Ciro, né? Às vezes até do mesmo texto bíblico, e que impactaram a gente de forma diferente. Então, eu espero poder contribuir um pouquinho essa noite e contar um pouquinho dessa história. Meu nome é Tiago Sanches. Ali tem uma descrição. Quem montou essa apresentação foi a minha equipe, tá, gente? Então, eles exageram um pouquinho aqui no texto, tá? Mas eu sempre me apresento como professor, né? Eu sou formado em Ciências Biológicas, sou biólogo, tenho também pós-graduação na área de Gestão Ambiental, mas hoje não trabalho com nada disso. Pois é. Faz 16 anos que eu não trabalho, que eu saí da área, né? Deus me encaminhou para outra área. Eu vou contar um pouquinho disso para vocês aqui, né? Pode passar, próximo, por favor. Essas são as empresas hoje que eu tenho, ou tenho participação. Vou falar um pouquinho hoje especificamente da primeira, que é a Gerrit. Tá? A Gerrit é uma escola de idiomas que foi fundada aqui na cidade. Esse ano a gente vai completar 16 anos. Tem uma pequena participação do Ciro ali na Gerrit, eu vou mostrar ali, o Ciro é surpresa também para ele. E hoje nós somos uma rede de franquia, nós temos pouco mais de 20 escolas hoje em 5 estados, são 14 ou 15 unidades aqui de Tijucas a Joinville, então em Santa Catarina, onde a gente tem o maior número de unidades, né? A segunda empresa é a Mister Bolhas, é uma empresa que eu abri em parceria com meu pai. Ele se aposentou faz uns 2 anos, né, pai? Uns 2 anos. Aí ele estava com a vida muito boa. Aí eu falei, eu tenho que botar ele para fazer alguma coisa. Aí eu falei, pai, vem cá, vamos abrir uma lavanderia, né? E nós abrimos uma lavanderia de autosserviço. Esse mês a gente inaugurou a segunda unidade em Blumenau. A primeira fica aqui em Camboriú, ali na Rua Siqueira Campos, dentro da Galeria Wave. O Chalé Éden é uma pousada. Já faz 6 anos que eu empreendi nesse ramo também, lá em Urubici. Quantos aqui conhecem? A terra gelada, né? Urubici. Eu estou doido para ir lá. E é muito bom lá, né? E a gente tem uma pousada lá a 1.600 metros de altitude, com neve, né? Tem cavalos. É muito bonito. O Ciro quer fazer um encontro lá com o pessoal, mas não cabe a igreja inteira, né? Vai ter que ir várias vezes, né? A gente está ensaiando bastante para ir lá em Urubici, né? Já está tudo certo. Já. E Éden realmente, porque é o paraíso, tá, gente? Então, quando vocês forem lá, vocês vão se surpreender. E o B ali é de Baixa. Baixa é uma contabilidade que nós criamos faz mais ou menos 1 ano e meio. Eu tenho uma sócia, o nome dela é Bárbara Charão, por isso chama-se Baixa. A gente não encontrava nomes para poder registrar a marca, e eu falei, Bárbara, vai ser o seu nome, Bárbara Charão. Então, a gente tem essa contabilidade que surgiu para uma necessidade das outras empresas. Então, a gente estava com dificuldade, tendo bastante dificuldade com contabilidade, e aí eu decidi, falei, cara, vou resolver isso, vou abrir uma contabilidade, e consegui uma pessoa muito boa para me ajudar, que é uma contadora, né? E a gente tem também a contabilidade. Então, hoje, são essas empresas que eu represento aqui, e vou falar um pouquinho do meu primeiro filho, meu primogênito, né? E um pouquinho do que eu aprendi com esse primogênito e o que eu trago para todas as outras e o que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Então, pode passar aí, por favor. Essa aqui é a sede da Gerrit, fica aqui na Rua 500. Eu não sei se algum de vocês já viu, já passou por lá. Foi um sonho construir essa sede e a gente terminou essa construção em início de 2016. Né? A Gerrit vai fazer 16 anos, mas nem sempre foi ali. Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Pode passar.
Bem rapidamente, né? A gente está com mais de 15 anos no mercado, são mais de 20 escolas, como eu comentei, e a gente já formou mais de 5.000 pessoas fluentes em inglês. Estou tentando levar o Ciro lá para aprender também. Eu preciso. Né? Preciso. Eu já ganhei, você já me deu, rapaz. Eu lembro, eu te Ganhei dei uma o curso e bolsa. Não fui. Não foi. Misericórdia. É que tudo que a gente dá, a pessoa não valoriza, né, Ciro? Acho que eu vou ter que te cobrar. Eu tô lembrando que eu ganhei. É verdade, porque olha, esse evento, gostei, tá? Mas assim, vocês vão ver que vai valer a pena. Vamos lá. Pode passar, por favor. Então, assim, a gente teve um começo, né? E eu acho que isso que é a história mais legal. Agora que eu vi que tem uma tela aqui também. É que eu estou de óculos e não estou enxergando o que está escrito lá. Que bom. Então, como é que foi esse começo, né? Eu vim para cá, para Santa Catarina. Meu tio morava aqui em Balneário Camboriú. Ele era pastor da primeira igreja batista, ali na rua Dom Luiz, né? Dom Luiz, pastor Eliezer Ribeiro, irmão do meu pai que está ali. Meu tio ele veio para implantar a igreja batista em Itapema. Ele era missionário da Junta de Missões. Depois que ele implantou, ele foi convidado. Acho que ele ficou 6 ou 7 anos aqui em Balneário Camboriú. Substituiu, acho que o teu pai, né, Ciro? Teu pai tinha saído. E eu vim a convite dele passar aqui uns dias. E como muita gente que deve estar aqui hoje se apaixona pela cidade e não volta mais, né? Eu vim com a mochilinha, aquelas mochilas de acampar, sabe? E vim para cá. Eu tinha 23 anos. Foi a primeira vez que eu voei de avião na vida. Meu pai me deu esse presente. Eu tenho até hoje guardado o ticket da Varig, foi o último voo da Varig, né, para Santa Catarina. E eu vim para cá e tentei trabalhar na minha área. Qual que era a minha área? Biologia. E aqui é difícil. Bem difícil. E comecei a dar aulas de biologia. Então, eu dei aula no Liceu Catarinense, foi o primeiro colégio, depois o antigo Colégio Excelência, Unificado, Colégio Ângulo, né? Comecei a dar aula de biologia. E tinha bastante tempo, porque eu dava aula de manhã, então, à tarde e à noite, praticamente, eu vivia na igreja, né, com meu tio, ajudando ele ali, ajudando no louvor e em outras áreas também. Foi quando, um dia, vieram alguns missionários americanos dar um curso dentro da igreja e não tinha intérprete suficiente, eram 5 missionários americanos, para poder ajudar. E aí me chamaram para poder ajudar na interpretação. Um irmão da igreja, que era adolescente na época, quando terminou o primeiro dia de evento, ele veio no cantinho, me chamou e falou: eu não sabia que você falava inglês, você pode me ensinar inglês? Aí eu falei para ele assim: não, eu não sei ensinar inglês, mas biologia, se você quiser, eu te ensino. E esqueci. E toda semana, durante 3 semanas, ele me ligou, pedindo para eu ensinar inglês. Foi até meio chato isso, porque ele ficava insistindo e eu falando não. Até um dia que, na última ligação que ele fez, ele falou o seguinte, porque a minha resposta era assim: eu não sei ensinar inglês. Era bem simples, né? Por que você está insistindo? Eu não sei. E ele falava assim: por que você não me ensina da maneira que você aprendeu? Aí eu fiquei pensando naquilo e falei: olha, vamos tentar, né? Nessa época, eu ainda morava, de favor, na casa do meu tio. Pode passar aí o próximo slide? Essa era, não sei se vai dar para ver, essa aqui era a casa pastoral, ó, na 2870. Tá? Aquela do lado eu conheço. Então, eu morava aqui, né, na casa do meu tio, e perguntei para ele se eu podia, tinha um espacinho na casa. E casa de pastor, para quem já foi, né, é um negócio meio surreal, assim. É um entra e sai de gente o dia inteiro, né? Eu morava lá e morava mais 2 pessoas, de favor, e meu tio ainda tinha 3 filhas. Total dom da hospitalidade, assim, né, na casa dele. E aí ele falou: olha, aqui é meio complicado, vem muita gente, mas se você quiser, você pode usar a garagem, aquela garagem da esquerda ali, ó. E a garagem não tinha janela, não tinha luz, a gente botou uma mesinha lá, um abajur, 2 cadeiras. A minha mãe enviou a cópia dos materiais que eu usei para aprender inglês e eu comecei a dar aula para esse um aluno. E eu falei para ele assim: olha, eu não sei se eu vou conseguir te ensinar. Vamos fazer um teste por 3 meses. E eu não tenho nem coragem de cobrar.
mas como tudo de graça, né, não é muito valorizado, ele perguntou, quanto que vai ser? Aí eu falei para ele assim, será que R$ 50 é muito? Aí ele falou, opa, R$ 50 por aula? Eu falei, não, R$ 50 por mês. E a aula era todo dia, de segunda a sexta, 50 minutos. Aí ele tirou R$ 100 do bolso, o Jean, não sei se tu lembra, conheceu o Jean, acho que o Adriano lembra do Jean, tirou R$ 100 do bolso e falou, então está 2 meses adiantado aqui. Aí eu falei, então tá bom, vamos lá. Passaram-se os meses, uns 3 meses, o Jean começou a aprender. Um belo dia ele chegou com mais 4 amigos, sem me avisar, e falou, olha, esses 4 querem aprender porque eu estou aprendendo. Aí eu falei, opa, vou cobrar 80 agora. Cobrei R$ 80 de cada um, né? Porque era muito ruim o lugar também, né? Era uma garagem. Nisso meu tio falou, olha, estou indo pastorear em Palhoça, né? E vou ter que sair de Balneário. Então você vai ter que arrumar um lugar para morar. E aí eu comecei a procurar, conversei com o pessoal da igreja e falaram, tem um apartamento nesse prédio aqui, ó, segunda janelinha de cima ali da direita. E aí eu falei, opa, é esse mesmo, vou para esse apartamento. Quem que morava em cima do meu apartamento, que eu fui descobrir depois? O Ciro. Embaixo. Era embaixo? É o primeiro andar. Era no primeiro? Por isso que eu sempre batia em cima e não te achava. A Dani mora lá. A gente trocava cifra, lembra, Ciro? Trocava cifra, né? Pedia umas cifras lá para o Ciro. E, enfim, esse apartamento ele tinha 2 quartos, né? Era 2 quartos, um banheiro, uma cozinha meio sala, assim. E um dos quartos, eu montei a primeira sala. Então, com esse dinheiro que eu fui ganhando, como eu ainda dava aula de biologia, eu comprei 4 carteiras. E tenho que dizer que meu pai me ajudou ainda, tá? Comprar essas carteirinhas ainda, que não dava para comprar. Comprei 4 carteiras e botei ali nesse um quarto, né? E aí vieram o Jean mais 4, depois veio mais 2, mais 3, no total, em pouco tempo, ali uns 2 meses, já estava com 30 pessoas, 30 alunos, entrando e saindo da minha casa. Até que a síndica do prédio, que era a dona... Tu lembra o nome dela, Ciro? A dona Márcia? Márcia. Dona Márcia, acho que ela é membro aqui da igreja, né? Sim, sim. É, né? A dona Márcia até me procurou, achando que eu estava fazendo coisa ilícita, porque era todo dia entrando e saindo gente do meu apartamento. Achou que era traficante de droga. Esse menino tá Aí eu levei ela lá, tem uma sala de aula aqui, eu estou dando aula e tal, tá tudo bem. Né? E aí, passaram-se 4 meses, eu lembro que meus pais vieram me visitar, meu pai ficou meio que na sala ali assistindo televisão e ele acompanhou esse entra e sai de gente. E ele falou assim para mim, por que você não monta uma escola? Olha quanta gente você já tem dentro do apartamento, né? E começou a me dar exemplos de amigos que já tiveram escolas de idiomas. E aí ele saiu comigo andando pela cidade, né? A gente saiu num domingo, depois do almoço, andando entre 3ª e 4ª Avenida, procurando imóvel. Até que a gente passou por uma casa, a mulher estava botando uma plaquinha de alugas, pode passar o próximo slide, e a gente alugou essa casinha aqui. Ela não dá para ver direito, né? Não, pode voltar, por favor. Volta um pouquinho, volta no outro. Mais um. Aí. Na 2070, né? E aí a gente entrou, olhou, a moça estava pintando a casa, e ela falou assim, R$ 1.000 o aluguel. Isso foi em 2007. E aí eu falei para o meu pai, eu não tenho condições de pagar 2 aluguéis, não vou conseguir montar essa escola. Ele falou assim, vai morar dentro da escola. Aí eu falei, morar onde? Ele falou, tem esse quarto aqui no fundo com banheiro, mora aqui. Eu falei, tá bom. Fui morar dentro da escola, fiquei quase 2 anos morando dentro da escola, e quando ele vinha me visitar, ele tinha que dormir dentro da escola também. Botava um colchão lá, só que ninguém sabia que eu morava dentro da escola. Eu botava uma plaquinha lá no quarto, escrito office, né, escritório, e eu fechava de manhã, eu tinha um Celtinha, eu tirava da garagem, botava na rua, abria a escola, aí o pessoal vinha, trabalhava o dia inteiro, no final eu esperava todo mundo ir embora, olhava na rua, todo mundo foi embora, eu botava o Celtinha de novo e ia dormir, né? Só quem sabia era o Adriano, que está ali, porque ele é um amigo de longa data, membro aqui da igreja também, e o Adriano me ajudou muito lá na mudança, na pintura, né? E eu falo que tem amigo tem tudo, e hoje eu tenho a oportunidade de te agradecer publicamente aqui, tá? Muito obrigado.
representando uma galera que me ajudou ali também, né? Eu pagava pizza, lembra? Né? Então, a gente foi para esse espaço, montamos a escola ali, ficamos 3 anos, chegamos ali a 100 alunos, com 3 salas de aula, e aí comecei a ver que o negócio era legal. A gente se dedicava muito, né? Sempre nos dedicamos muito, o foco no aluno em aprender mesmo. Assim, pode ser o aluno com a maior dificuldade do mundo, a gente abraçava ele e falava, cara, eu vou te ajudar, fica tranquilo. Né? E isso foi só indicação, porque vocês nunca ouviram falar da gente. Né? Foi só indicação, aluno indicando aluno. Nisso, a gente conseguiu, depois de 3 anos, se mudar para frente do Colégio Energia, ali perto do Móveis Brasília. Surgiu uma oportunidade de um colégio que estava saindo dali, o antigo Colégio Conhecer, e a gente se mudou para esse espacinho aqui. E, nesse espaço, aconteceu uma coisa muito incrível. Eu não tinha dinheiro para mudar, mas eu dei um passo de fé. Falei, eu vou mudar. O aluguel era 3 vezes mais do que eu pagava ali. Já tinha conseguido sair da moradia ali, eu comecei a dividir o apartamento com um aluno, um amigo meu, o Franco. Eu fui perguntando em todas as salas de aula quem queria dividir um apartamento. E aí ele levantou a mão e falou, eu quero. Aí eu falei, que bom, porque eu preciso sair daqui. Né? E a gente mudou, ficou morando um tempo junto. E aí eu consegui, uma aluna indicou esse lugar, falou, tem um espaço ali. E aí eu fui para esse espaço, dei um passo de fé. Eu lembro que mais de 50 alunos ajudaram na mudança, gratuitamente. Nossa. E a gente se mudou. No último dia de aula, eu falei, não vai ter aula em dezembro, a gente vai se mudar. E nessa mudança, eu fiz uma pizza lá para todo mundo, né, que ficou até o final lá com a gente. E quando a gente mudou, arrumou todas as cadeiras, os móveis nas salas, tudo bonitinho, caiu uma chuva, daquelas que, igual de dezembro agora, no final do ano, que alagou a escola com água na canela aqui, ó. Eu perdi metade dos móveis, porque a outra metade eu consegui colocar em cima da metade. Então, a metade que ficou embaixo eu perdi. Eu literalmente sentei, acho que meu pai nem sabe disso, eu sentei na calçada e chorei. E falei, era para eu ter ficado lá, estava tudo bem, né? Por que eu vim mudar? Né? Era melhor ter ficado com esses 100 alunos mesmo, e está tudo certo. Né? E aí, comecei a orar, pedi orientação para Deus, senti uma paz e falei, é aprendizado, vamos lá. E aí fui descobrir que o telhado não tinha laje, era só o telhado e um forro, que o telhado estava todo furado, eu tinha que trocar, ia custar em torno de R$40 mil, e eu não tinha. E eu chamava cada um que vinha e falava, eu não tenho, mas eu vou te pagar, você faz o serviço para mim? Faço. Eu fui na empresa de material de construção e falei, você tem filho? Tenho. Quanto? 2. Vamos fazer uma permuta? Em todo lugar que eu ia, eu dava um jeito. E fui aprendendo a negociar, fui aprendendo a me comunicar, a perder a vergonha de falar. Né? E isso me ajudou bastante. Eu falei, poxa, olha só, eu estava achando que era uma tragédia, isso está se tornando uma coisa boa para mim, como desenvolvimento pessoal. Né? E consegui fazer a reforma. Passou 3 meses, estava bem feliz, a escola crescendo, chega um corretor, desculpa, corretores, né? Chega um corretor, bem mal-humorado, e fala assim, esse prédio vai ser vendido. Custa, eu lembro até hoje, 2.400.000 uma construtora está pagando. Você é inquilino, você tem preferência de compra. Você não assina aqui se você quiser comprar. Eu lembro que eu entrei com ele numa sala de aula e falei para ele assim, olha, eu já dei 6 aulas hoje, vou dar mais 7. Você acha que se eu tivesse 2.400.000, eu estaria dando 13 aulas hoje? Ele olhou para mim, então assina aqui. Aí eu falei, olha, antes de assinar, eu quero conhecer o dono da construtora. Aí ele, para que você quer conhecer? Ele está fora do país. Eu falei, eu não assino se ele não vier aqui, eu quero conhecer ele. Aí o dono veio, depois de algumas semanas. A gente sentou e conversou, ele falou, Tiago, já que você teve essa coragem de me chamar aqui, eu vou fazer um combinado contigo. Você ainda tem 30 meses de aluguel, né? Eu falei, tenho. Ele falou, você vai ficar aqui e eu não vou reajustar nenhum mês. Nossa, que benção. Aí eu falei, Ele falou, mas você se prepara para sair, porque eu vou construir um prédio aqui. Eu falei, tá bom. E esse cara foi um pai para mim. Por quê? Mais uma vez, eu pensei, acabou tudo, né? Vou ter que me mudar, aí vai vir outra construtora, vai comprar,
e por aí vai. E eu coloquei um propósito no meu coração. Eu falei, eu não vou deixar mais nenhuma construtora me tirar de onde eu estou. E eu quero ter o meu lugar, a minha escola. E comecei a, durante aquele ano, orar e procurar. Estava até falando com o Ciro, né? A fé sem obras, ela é morta. E a gente acha que esse versículo, ele é só para dentro da igreja, né? Então, eu comecei a procurar, e a gente sabe como é que é o mercado aqui, tudo muito supervalorizado. E conseguimos achar uma irmã aqui da igreja, hoje ela é membro da igreja, a Veronique. Não sei se está aqui. Não, né? Ela achou o imóvel. E ela falou, está no preço que você pode pagar, está com o tamanho que você quer, só a localização que não está muito boa. Está bem afastado aqui da parte central, onde estão todas as escolas. E eu falei, tá bom, vamos lá ver. A gente viu, se apaixonou, conseguimos fechar o negócio, e aí a gente conseguiu construir, pode passar o próximo slide ali, essa sede bonita que vocês viram ali. Estou resumindo, tá, Ciro? Para não ficar muito longo. Vamos embora. Quando a gente estava construindo o prédio, a gente entendeu que mais pessoas queriam esse negócio. E a gente começou a receber ligações e procuras de pessoas que estavam interessadas em ter uma escola de idiomas. E aí eu me atentei que a gente poderia franquear o negócio. E aí, em 2016, assim que a gente inaugurou, na verdade, em 2016, essa escola, a gente inaugurou a primeira franquia em Jaraguá do Sul. E hoje, como eu falei para vocês no início, a gente tem mais de 20 unidades. Por que eu estou trazendo essa historinha para contextualizar para vocês? Porque os princípios que eu vou trazer aqui agora para vocês, eles estavam desde o começo, eles estão hoje, e eu tenho certeza que eles continuarão nos próximos capítulos, né, da nossa história. Amém. Então, compartilha com a gente. Vamos lá. Esses 3 princípios que são essenciais para o seu coração, para a sua vida. Então, vou falar do primeiro princípio, que é a paixão. Todas as coisas que eu penso em fazer, tudo que eu me comprometo em fazer, acho que aprendi isso também de berço, culturalmente, dentro do ambiente familiar e da igreja, eu sempre me dedico de corpo e alma, espírito, com muito comprometimento. Qualquer coisa que vocês pensarem ou me desafiarem a fazer e eu topar, eu vou fazer com muito comprometimento. Desde aquele primeiro aluno que eu falei para ele, olha, eu não sei se eu vou conseguir te ensinar, mas eu vou me dedicar ao máximo para te ensinar, é comprometimento, é paixão por aquilo que a gente faz. E as pessoas enxergam isso na gente. Às vezes a gente acha que não, mas as pessoas querem essa paixão que você demonstra quando você faz um negócio. Quer falar? Deixa eu te falar uma coisa, né? Na minha questão profissional, né, e também ministerial, eu vejo que paixão ele tem muito a ver com a essência de que Deus nos fez. Entre essa transição em biologia e o inglês, né, de ensinar. Você descobriu essa paixão nessa caminhar? Hoje você é apaixonado? Não era tão apaixonado pelo que você fazia? Como é que você vê isso? Quando eu tinha 15 anos, eu descobri um livro chamado A Última Grande Lição. É a história real de um professor americano, universitário, que ele tem uma doença degenerativa. E ele é tão querido pelos alunos que os alunos começam a voltar para visitar ele antes dele morrer. É uma história linda, eu já dei esse livro para muita gente. E ali eu entendi o que era ser um professor, o que era ser um educador, uma pessoa que ensina, né? E aquilo ali me despertou. Agora, eu também tenho na família, né? O meu avô era pastor também e professor. Tinha essa paixão por ensinar. Sempre adorou ensinar. Então, acho que eu herdei um pouco disso. E, para mim, é uma profissão que ela não tem uma relação... Lógico, tem a questão financeira ali, mas ela não tem uma troca em que eu estou te dando um negócio e agora você vai me dar outro. O professor, ele dá e ele não espera nada em troca. Você faz de coração, né? Como tem prazer em fazer isso. Exatamente, Okay. exatamente. Eu só quero dar um exemplo da questão da paixão. Tem uns amigos aqui de Balneário que inauguraram
faz um ano e pouquinho, um parque de flores aqui na região de Canela e Gramado, chamado Mátria. É o maior parque de flores da América Latina. E eu fui lá visitar quando eles inauguraram, no ano passado, retrasado. E a gente estava em vários amigos. E a Fátima, que é a nossa amiga, dona do parque, ela chegou na mesa, assim, a gente estava no restaurante dentro do parque comendo, com um brilho no olho, assim, com uma felicidade, né? E aí eu perguntei, a gente chama ela de tia, eu falei, tia Fá, como é que você está se sentindo hoje, né? Você inaugurou o teu sonho, 2 anos construindo esse parque. Aí ela falou assim para mim, como é que você acha que eu estou me sentindo? Eu tenho o maior jardim do mundo. Aí uma amiga nossa que estava na mesa falou assim, eu também queria ter o maior jardim do mundo, igual você. Aí eu virei para ela e falei assim, não, você não queria ter o maior jardim do mundo. Você queria ter o brilho no olho que a tia Fá tem agora. Então, você tem que achar aquilo que te dá o brilho no olho, que você faz com tanta paixão que não importa se é sábado, se é domingo, se é à noite, o que é, né? Parece que você nem trabalha. Eu estou com uma pessoa da minha equipe aqui, que é a Evelyn, está ali, ela pediu para vir, né? E eu acho que uma das pessoas mais apaixonadas que eu já encontrei trabalhando junto comigo. Né? E eu falo para você, eu me sinto assim, que eu não tô fazendo. Quando a gente fala de trabalho, né, labor, né, labor em inglês, né, é um negócio pesado, doído, duro, né. Muitas vezes mas a forma como você gosta tanto daquilo ali que aquela dor, aquela coisa pesada, ela não tem tanta importância no momento, né. Fica aqui então a reflexão, né? Se você tem feito o seu trabalho e tem paixão por ele, né? Eu vejo que isso é muito importante. E as pessoas percebem, né? Se você é alguém apaixonado pelo que faz, isso inspira, né? Muito. Né? Ver o sangue nos olhos, né? Paixão por aquilo que faz e faz com amor, faz com alegria. A paixão gera zelo, cuidado em tudo, né? Segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês, pode passar? Está quase. Pessoal. Um antes. Um antes. Não, é esse mesmo. É esse mesmo. É esse? É esse mesmo. Só isso aí. Calma, eu deixei por último ali. Segundo princípio é o princípio da constância, ou perseverança, como o Ciro gosta de falar. A gente tem visto, principalmente hoje, uma geração muito imediatista, né? Então, eu começo um negócio, dá 6 meses, 1 ano não deu certo, eu já desisto, eu começo outro, desisto, começo outro, desisto, começo outro. E hoje, quem vai lá na Garrett vê o prédio, né? A gente tem lá 1.000 metros quadrados de escola, tem a franqueadora no último andar, as escolas que a gente tem, a equipe que a gente tem, os alunos. Tem muita gente que chega lá e fala assim, nossa, o dono aqui deve ser filho de rico, né? Olha só o tamanho desse prédio, uma escola desse tamanho, né? Que exagero, uma escola de inglês desse tamanho, né? Eles começam a achar que tudo aconteceu ontem, né? Ou aconteceu muito rápido. E eu falo para vocês que talvez esse seja um dos princípios mais importantes que eu carrego, né? A constância, a perseverança em fazer e fazer e fazer e fazer de novo e fazer e fazer. Eu estava falando para o Ciro que são os princípios da IBC praticamente, porque, né? Olha só como é que está hoje a IBC e como que era, né? Perseverança, resistência, né? Resistência. Fé. Muita fé. Confiança. Né? Exatamente. Isso é bem importante. Então, uma frase que me marcou muito, né? Inclusive, a gente compartilhou num pequeno grupo. Inclusive, nasceu um sonho. Cara, aquela frase me impactou bastante, né? Sonhe grande, comece pequeno e haja rápido. Né? Mas, para chegar, né, tem que haver constância, tem que haver perseverança, paixão. É isso mesmo, resistência. Isso mesmo. E a gente tem a lavanderia aberta em setembro,
né? E eu tenho falado isso também para o meu pai. Olha, a gente está melhorando mês a mês um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, né? Se fosse qualquer outra pessoa não, mas se fosse algumas pessoas que eu conheço, já teria desistido no segundo, terceiro mês, né? Qualquer probleminha. Então, eu vejo que os problemas, eles são oportunidades de você enxergar coisas que você não está enxergando, pontos de melhoria que você não está enxergando. Mas você só consegue fazer isso se você for constante, né? Atento. Terceiro princípio, para finalizar aqui. Antes disso, né, foi até um papo que eu trouxe com o Ciro, né, que eu queria compartilhar com vocês, uma reflexão que eu fiz em cima disso, que eu brinquei que são os males da humanidade hoje, né? Que eu chamei de 3 Is. O Instagram, a impaciência e a inconstância, né? Começando ali pelo Instagram, né, que hoje só entrega uma realidade que não é realidade, né, uma coisa mágica. Só para vocês terem uma ideia, eu não tenho Instagram. A minha equipe fez um para mim, que não tem nada, né, para eu poder acessar os das empresas, né, porque senão eu não conseguia entrar. Mas eu não tenho rede social, nada disso. Uma opção minha, não gosto. Acho que eu estou velho também, né? Mas eu tenho franqueados mais novos, de 20 e poucos anos, que eles ficam se comparando o tempo inteiro com o que está no Instagram, né? Aí chega lá uma pessoa, nada contra, né, mas chega lá um jovem de 20 anos e fala assim, olha, eu tenho essa casa, eu tenho esse carro, eu faço essas viagens, olha, a minha vida é maravilhosa, eu fiz isso, eu só tenho 20 anos. E a pessoa acha que ela tem que ser assim também. Então, o Instagram está destruindo a capacidade cognitiva dessas gerações hoje. E eu tenho visto isso, não é um franqueado, eu tenho visto isso todo dia, sabe? Todo dia. Eu até peço para as pessoas pararem de me mandar, porque eles mandam print do Instagram para mim e falam, você viu isso aqui? Não quero ver, né? Então, o Instagram, a impaciência, né? Então, isso gera uma impaciência, uma ansiedade enorme nas pessoas. Nossa, eu tenho que conquistar isso, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Calma, gente, não é assim, né? E o contrário da constância, né? A inconstância, que gera essa quebra desses ciclos. Eu começo e não termino, eu começo e não termino, eu nunca termino as coisas, né? Tem até um nome em alemão para isso, um psicólogo alemão chamado Gestalt. Ele cunhou um nome, não tem tradução, é o termo Gestalt mesmo, para tudo que você não fecha de ciclos na sua vida, você cria um padrão de comportamento que contrário de virtuoso, né? Que não virtuoso, ou seja, você vai repetir aquilo o tempo inteiro, você vai começar e não vai terminar, vai começar e não vai terminar, vai começar e não vai terminar. Eu até me policio isso quando eu estou lendo um livro. Eu começo a ler um livro e o livro é ruim. Aí eu fico, não, vou terminar, né? Para não criar esse padrão, né? Não termina, né? Mas aí, constância, termina. Exatamente. E o terceiro princípio, esse eu sempre compartilhei com o Ciro, Sim. Mais de 10 anos que eu falo isso para o Ciro, né? Que é o princípio da gratidão. Eu sempre fui grato por aquilo que eu tenho hoje. Sempre. E sempre pensei naquilo que eu posso melhorar. Então, sempre, em todo tempo, em todo lugar, eu procuro praticar esse princípio. Seja na empresa, seja em casa, seja em qualquer lugar, né? Isso começa das pequenas coisas, tá, gente? Você vai tomar um cafezinho, e esse cafezinho é bom, agradece porque esse cafezinho é bom, né? Você teve um problema, agradece porque você teve esse problema, que é uma oportunidade de você crescer, de você evoluir. E eu acho que isso gera cada vez mais aprendizados e cada vez mais ganhos, né? Quem fica murmurando, quem fica lamentando, quem fica só reclamando, o cara não tem tempo para criar, ele não tem tempo para resolver os problemas, ele não tem tempo para achar soluções, porque ele está focado na lamentação, na murmuração, né? Então, esse é um princípio que eu gostaria que vocês levassem assim também com muito carinho, né? Porque eu acho que a gente está precisando mais de gratidão hoje nesses dias que a gente está vivendo. Amém. Amém? E acho que tem mais só o finalzinho ali.
Aí você termina. Tá joia? Pode passar. É só um QR Code. Eu sou vendedor, tá, gente? Então, esse Tá é um QR certo. Code, quem quiser acessar para conhecer um pouquinho mais da Garrett, tá? Os outros lá, todos têm rede social, né? Então, @Mr. Bolhas, @Chalé Éden, @Barcha, tem lá quem quiser acessar também. Tá certo? Ok. É Obrigado, isso. Tiago. Vamos dar um aplauso para a vida dele, querido. Rapaz, esse princípio de gratidão é algo fantástico, né? Tudo na nossa vida nós devemos aprender a agradecer, porque Deus ele escreve toda a nossa história. E eu vejo, sempre conversando com o Tiago, o que me sempre nas nossas conversas, ele sempre falou comigo, eu sempre agradeço. Tenho um coração agradecido. E quando você agradece a Deus, querido, na verdade você reconhece Ele em todos os caminhos, a fidelidade e os detalhes de Deus na nossa vida. E, rapidamente, né, nós temos 3 princípios para guardar, eu vou falar 3 princípios, mas eu vou fazer bem rápido para a gente ir para o evento. Mas, na minha vida, eu tenho grande gratidão. Para quem não sabe, eu trabalhei 31 anos como cabeleireiro, né? O Geblu Salão está ali, meu irmão, né? E comecei muito cedo a empreender. Eu abri meu salão com 15 anos de idade. Tá? Uau! Eu olho um adolescente hoje e falo, 15 anos de idade, cara, eu não acredito. E eu falo assim, isso é bondade de Deus, como é que pode Deus com 15 anos, né? Inspirado pela minha mãe, que era cabeleireira. Tem muitos cabeleireiros aqui, né? Uma benção. Não sei porquê, né? Dá tanto cabeleireiro na igreja. É que tem gente que não tem cabelo, né? Mas a gente dá. É uma benção. Mas a gente vê a bondade de Deus, né? A fidelidade do Senhor, nos inspirando a continuar. Eu lembro, falando a minha história, Tiago, que eu, durante 16 anos, na verdade, fui empresário, cabeleireiro. A gente montou o salão lá e perseveramos durante 30 anos. Deus nos prosperou naquele lugar, uma bênção, né? Eu sou extremamente grato, realizado com minha profissão, mas em 2006 Deus me chamou ao ministério. E quando Deus me chamou ao ministério, foi um grande desafio. E agora, como conciliar ministério com profissão? Fui muito criticado, inclusive. Muita gente falou assim, teu trabalho é uma muleta, sabe? Você não confia em Deus? Será que Deus não pode te sustentar? Até quando você vai ficar nisso? Tive muita pressão ministerial em cima disso. Eu sei que existem coisas específicas, tempo de Deus. Quando Deus ele chama, ele estabelece, e é muito específico. Mas, no meu caso, eu conciliei, né, trabalho e empresa, serviço. Por quê? Porque em 2006 eu tive praticamente uma libertação na minha área profissional, e eu preciso compartilhar isso com vocês, querido, que para mim foi libertador, tá? E antes de falar dos princípios que eu aprendi 2 coisas da minha profissão, e eu queria até falar com letras bem grandes. Primeiro, o trabalho não atrapalha você fazer a obra de Deus, porque, além de Deus me chamar ao ministério, me chamou para implantar uma igreja, e é extremamente desafiador, porque eu fui o que... né, hoje eu vejo uma equipe montando um evento daquele, eu falo, uau, chega aí, está tudo pronto, maravilhoso. Como você, né? Abriu o quartinho lá, e saía do quarto, usava a sala, ninguém sabe disso, os bastidores, que tem a história de cada um aqui, né? Então, a gente abria a igreja, limpava a igreja, ministrava louvor, abria o culto, pregava, e era uma loucura. Mas o trabalho nunca me atrapalhou, ele limitou, até chegar o tempo que Deus, depois de muito tempo, faz 2 anos, e o Senhor falou, deu. Né? E aí, passei para o meu irmão, que está ali com o salão, e está uma benção. Mas eu também aprendi um segundo princípio que, para mim, foi libertador, quando eu entendi que o meu trabalho também é um ato de adoração. O meu trabalho também é um ato
de adoração. E eu queria trazer rapidamente 3 princípios para você guardar e que você anotasse no teu coração. O primeiro princípio, que é um princípio bíblico, e eu, como pastor, preciso falar isso, que eu vejo uma grande necessidade. O primeiro princípio é: não existe separação entre o trabalho secular e o sagrado. Para Deus é a mesma coisa. 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo. Fala comigo, tudo. De novo. Mais uma vez. Tudo para glória de Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele exercia muito bem, conciliava. Ele era construtor, fazedor de tendas. E ele disse que ele fazia isso para não ser pesado à igreja. Isso também, Tiago, assim, olhando a minha história, sempre foi um princípio. Que eu também via a obra de Deus, né? E eu sabia que a igreja não podia sustentar ministerialmente um pastor, e a gente foi trabalhando, e estamos trabalhando nisso, né? Então, eu vejo que é gradativo, e o apóstolo Paulo ele tinha isso muito bem, era um implantador de igreja, alguém que usava a sua profissão, na verdade, e aí eu quero que você guarde isso, a sua profissão é um pretexto, porque, na verdade, ela não é a maior. Você é um embaixador de Jesus, e a sua empresa, a sua profissão, é um pretexto para proclamar o Evangelho e testemunhar sobre a glória de Deus. Tá joia? Você está inserido no meio da sociedade, querido. Eu vou falar para vocês, e eu falo ali, né? O que eu sinto falta hoje é que todo dia eu falava várias vezes de Jesus na minha cadeira. A única coisa que eu sinto falta é isso. Porque eu tinha mais contato com as pessoas lá fora e a gente não entende. Eu quero trabalhar ministerialmente, eu quero... Cara, você está ministerialmente trabalhando aonde você está, porque a sua empresa, ela é um lugar de adoração a Deus. Jesus nunca falou sobre essa divisão, Tiago. Ele nunca falou sobre essa divisão entre trabalho secular e sagrado. Isso porque essa divisão ela não existe no reino de Deus. Deus, ele é teocrático. Ele quer governar todas as áreas da nossa vida, porque o reino de Deus é um sistema total de vida. Ele governa todas as áreas. E estudo dos evangelhos apontam que Jesus, a maioria das aparições dele foram num contexto de trabalho, né? 40 das parábolas de Jesus, praticamente 38, né, quase todas elas foram sobre serviço. Na época, agricultura, pastoreio de ovelhas, né, que era cultural, da época não tinha esse mundo corporativo, mas a maioria delas, por exemplo, assim, mitos populares que a gente fala. Meu trabalho é uma coisa, o ministério é outra. Você ouve muito isso. Não é verdade? Por exemplo, eu falei assim, eu quero cantar um louvor no início do encontro da conexão profissional. Eu falei assim, mas não combina. Ué, por que não? Se nós adoramos a Deus também através do nosso serviço. Um a outro dito, amizade é uma coisa, negócios é... Repete. Negócios é uma coisa... amizade é uma coisa, negócios são... Isso não é bíblico, eu sabia disso? A gente repete isso, mas isso não tem nada a ver. Para Deus, se você dá a palavra e faz um negócio, tem tudo a ver. Não é a parte, não. E eu vou falar isso no final. Jesus nunca abordou essa divisão. Não é um pensamento judaico-cristão, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E aí, nesse primeiro princípio, quero só finalizar com a frase de Abraham Kuyper, que foi o primeiro-ministro da Holanda, e ele diz o seguinte, olha que frase maravilhosa: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é o soberano sobre tudo, não clame, é meu.
Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde, né, entre os princípios que o Tiago falou, gratidão, constância, paixão, guarde isso. Não existe separação entre o teu trabalho sagrado e secular. Eu tocar aqui ministerialmente ou pregar no púlpito é tão espiritual quanto você atender um cliente, cortar um cabelo, fazer um atendimento lá fora. Isso também é espiritual, porque Deus está em todos os lugares. Amém? Segundo princípio para você guardar. Seu trabalho também é adoração. Parece a mesma coisa, mas não é. Seu trabalho é adoração. Colossenses 3, 23, Paulo diz o seguinte: tudo, mais uma vez, repete comigo. Tudo. Mais uma vez. Tudo, quanto fizerdes, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Queridos, preste atenção. Quando você vai atender um cliente, fazendo um trabalho antes dos homens, você está fazendo para Deus. E aí o peso é muito maior. Por que muita gente não quer contratar crente? Por duas razões. Primeiro, porque tem um ímpio no meio da igreja. E às vezes a pessoa contrata alguém que não tem fruto de justiça, é um ímpio, na verdade, e ele dá um mau testemunho, porque, na verdade, nem filho de Deus é, mas ele usa o nome da igreja e diz que é de tal lugar, é um religioso. Mas também porque muita gente ainda não compreendeu isso. Ele separa. Então, lá ele dá um jeitinho, faz maracutaia, né? E aqui ele é super espiritual. Pega o violão, glória a Deus, aleluia, dá a rodada e chora. Mas lá é uma encrenca lá fora, né? E muita gente tem esse mau pensamento, porque ainda não entendeu que o teu trabalho é adoração. A palavra trabalho na Bíblia, escuta isso, significa havodah em hebraico. Essa palavra é a mesma tradução, havodah significa trabalho, adoração. E tem uma melhor interpretação em inglês, tá? Eu estava vendo aqui os comentários. Não falo inglês, mas eu sou curioso, né? Vou aprender, em nome de Jesus. E em inglês é traduzido como serviço, na igreja ministério. A mesma raiz da palavra trabalho é adoração. Deus criou o trabalho. O trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção, dignifica o homem. Deus criou o trabalho. Antes do pecado, Ele deu o dom ao homem de arar a terra, de cultivar a terra e colher os frutos. O que é a maldição é o suor do rosto, é o peso, né, de conquistar isso. Mas o trabalho foi criado por Deus e o trabalho é uma bênção. Amém? Trabalhar adorando é reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. E quem trabalha adorando entende o havodah, que o meu trabalho é adoração, ele vai trabalhar com gratidão, como o Tiago falou, reconhecendo que Deus deu dons, essa paixão que você se descobriu, não aproveitou as oportunidades que Deus abriu. E aí eu faço a pergunta, será que o Tiago, eu sei que Deus dá dons para cada um, mas antes do Tiago, existe uma soberania de Deus, Tiago. Eu vejo Deus em tudo, mano. Veja Deus em tudo. Quantos aqui passaram pela pandemia e Deus te sustentou? A matemática de Deus é diferente, tá, querido? Nem tudo que você faz vai dar resultado. Nem tudo é 880. Deus é diferente. Às vezes não tem nada, mas na última hora Ele age, porque Ele cuida. Quando os teus negócios são para Ele, e você reconhece com gratidão, Ele domina, Ele controla, Ele tem o controle das nossas vidas, dos nossos negócios nas suas mãos. Quem trabalha para a glória de Deus é um ato de adoração, trabalha com gratidão, com honestidade, sim, com zelo, fará de todo o coração, prestando um bom atendimento, com alegria, com prazer, e fará
com excelência, que é uma baita palavra, né, Tiago? Não é verdade? Excelência é uma palavra fantástica, né? Que a gente faz com prazer, mas faz e dá o melhor. Eu posso não ser o melhor, mas eu vou dar o meu melhor, né? Eu vou procurar aplicar, vou desenvolver para dar o meu melhor. E o terceiro, para finalizar, terceiro princípio para você guardar. E aí eu queria desconstruir uma ideia que muita gente tem do misticismo religioso, de achar que porque você faz alguma coisa para Deus, ou oferta alguma coisa, vem grandes bênçãos na sua vida. Cuidado, não é bem assim. Existem inúmeras questões, e essa é uma delas. Um bom trabalho, quem faz com excelência, com gratidão e adoração, um bom trabalho gerará, primeiro, bom testemunho, colheita e abundância. Eu sempre tive esse princípio comigo. E sempre falei isso. Dê o seu melhor para cada cliente que você atender na sua cadeira, no meu caso, né, como cabeleireiro. Dê o seu melhor. Trate-o como alguém especial e único, né? Quando você faz assim, dá o seu melhor, naturalmente a sua luz vai brilhar. Vão falar bem de você. Como o Tiago aqui, né? Um menino que foi a ele e falou assim, cara, e aí esse menino parece que foi providenciado por Deus, né, Tiago, para te direcionar. Veja se não tem que ter gratidão no coração. É claro que eu tenho que ter. Eu, com 15 anos, um empresário. Se não é Deus, não existe isso hoje. É Deus, tudo é Deus. Então, eu olho para trás, muita gratidão. Essa igreja está aqui frutificando, eu sou extremamente grato, tudo é Deus na minha vida, né? E eu quero honrar ao Senhor com os dons que Ele me deu. Se Ele me deu, eu quero honrar, glorificar o Seu nome, quero fazer o melhor, servindo as pessoas, mas principalmente a Deus, servindo as pessoas. E quem faz assim, dá testemunho. E aí eu quero falar para você, querido. Se o seu trabalho é adoração, as pessoas estão olhando para você. Até para falar de Jesus. Se tu não é um bom profissional, faz uma encrenca, o cara não vai te ouvir, não, meu. Que? É crente? Assim não. É? Porque a gente separa. Quem faz assim, a sua luz brilha naturalmente, a sua agenda sempre estará cheia. Normalmente, pessoas que fazem assim têm uma lista de espera te esperando. Tá? É claro que existe constância. Não é da noite para o dia. Perseverança, fazendo um bom trabalho. É a lei da semeadura. Pá, pá. É 1 a 1. Eu entendo que as redes sociais, né, no caso, você fez uma escolha, é uma opção sua pessoal, mas elas também é um agente hoje violento, né, de marketing e tal. Mas o marketing sem, por trás dos bastidores, ser uma realidade, é uma frustração. Porque o cara, o marketing é tremendo, mas eu fui lá e me frustrei. Não é verdade, Tiago? Por isso que eu ainda penso que princípio não se negocia. 1 a 1, né? As pessoas vão falar bem de você, e isso traz credibilidade, porque dá testemunho. As pessoas vão parar para ouvir você. Você terá autoridade no segmento, confiança e credibilidade no mercado. Muitas portas e oportunidades elas vão surgir, como surgiu para abrir várias coisas. As portas elas se abrem. E o resultado, como eu coloquei ali, o resultado é naturalmente colheita e abundância. E o que é a abundância? O que é a colheita? Eu colher a recompensa do meu trabalho, digno é o trabalhador do seu salário, disse o apóstolo Paulo. Você terá alegria na colheita, poderá compartilhar com os seus, com sua família, amigos e irmãos, e poderá, querido, e aí eu queria trazer um princípio que eu tenho muito no reino de Deus, transbordar de generosidade, tanto ajudar o seu próximo, um amigo, alguém que está precisando, como também o reino de Deus, ser um parceiro de Deus, da obra de Deus,
quando a gente está assim, né, um coração grato, e você transborda, cara, eu quero ser um parceiro de Deus, ser alguém que também faça as coisas para o Senhor e contribua na sua obra generosamente, não só na igreja, mas também socialmente, nos nossos irmãos, porque você transborda. É uma lei que o Senhor fala, transbordar, né? E o meu desejo como pastor é que você entenda esses princípios, que não existe separação entre o seu trabalho lá fora e aqui dentro. É a mesma coisa diante de Deus. Deus, ele está em todos os lugares, tá? Então, seja alguém comprometido, alguém grato, alguém que entenda que o seu trabalho é adoração. Agora, quando eu falo que é adoração, querido, entenda que é sabedoria, é fazer com excelência, fazer com aplicação. Não é você chegar lá, não, agora vai ser um culto, eu vou pegar violão e vou adorar a Deus. Não tem nada a ver. Você não entendeu nada. O teu trabalho, o que você está fazendo é adoração. Adoração não é música. Adoração é um sistema total de vida. Amém? Guarde esses princípios e eu tenho certeza que você será bem-sucedido em tudo o que fizer, porque você observa o seu caminho segundo a palavra e o conselho de Deus. E aí, pastor, fiz tudo isso e a minha vida está uma encrenca. Faço com excelência, estou batalhando. Aí, querido, eu queria falar para você que aí, na soberania de Deus, há um mistério. Aí, às vezes, Deus está fechando porta porque Ele quer tratar algo no teu coração. O teu coração está mais nas coisas do mundo do que nele. Ok? Está mais nas riquezas do que a paixão pelo Senhor. Aí, se você é um filho de Deus, tem um trabalhar de Deus por trás de tudo. Deus, Ele prospera, mas também, às vezes, Ele tira, porque Ele é um Pai que te ama e Ele tem zelo pela sua vida. Ele tem zelo. Não quer dizer que tudo que você fizer vai colher, vai ser rico, vai ser... Ninguém está falando aqui de riqueza, mas abundância não significa padrão. Ok? Até quando eu convidei o Tiago, eu falei assim, cara, o cara tem 4 empresas, não era bem o que eu, assim, não é bem, né? Glória a Deus pela vida dele, né? Mas eu falo assim, queria uma coisa mais tranquila. A gente sabe que nem todo mundo, né, vai ter 4 empresas, né, Tiago? Mas não tem a ver com abundância de empresas. Tem a ver... Gente, eu vejo minha sogra, ela deve ganhar R$ 1.500 por mês. Né, amor? Salário mínimo. Eu vou lá na casa dela, eu como do melhor. Entendeu? Por quê? Sempre grata, administra bem, sabe? Não é o padrão. Abundância significa princípios eternos do reino de Deus. Que Deus te abençoe. Guarde esses princípios. Vamos repetir? Pode repetir? Paixão. Paixão. Constância. Constância. Perseverança. Gratidão. Gratidão. Todos os dias, querido. E eu quero falar de gratidão. A pior coisa, escuta isso. Se o meu serviço e o dom que Deus te deu é bom, e eu estou murmurando, isso, cara, tu não tem noção. Eu tenho um testemunho aqui. Cadê? Diego está aqui? Não. Diego não. Mas eu lembro que, às vezes, a gente adota a murmuração dos nossos pais. Às vezes é ciclo vicioso, né? A pessoa gosta de murmurar. Reclama do governo, reclama não sei o quê. Blá, 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 blá. Cara, uma vez, Tiago, uma pessoa estava assim, murmurando e falando e reclamando que não dava certo. Cara, parece que veio um negócio do Espírito. E eu falei, muda isso agora. Para agora. Começa a agradecer, agradecer, agradecer. Cara, ele mudou. A vida dele deu uma virada de chave. Começou a romper, romper, romper. Às vezes a gente não prospera porque a gente murmura demais, dá uma boca. E aí Deus fala, cara, tu não entendeu nada. Agradeça a Deus, tenha gratidão. Esse, para mim,
é demais. Reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Não separe o material do espiritual. Teu trabalho é santo. Teu trabalho é uma casa de adoração. O Senhor está lá com você todo dia. Não separe. O teu trabalho é um ambiente de adoração. E que você, aplicando tudo isso, tenha abundância, tenha colheita e seja uma bênção no reino de Deus. Amém, querido? Vamos ficar de pé, vamos orar. E depois eu quero dar umas orientações para vocês, ok? Quero agradecer, Tiago. Quero agradecer primeiramente ao Tiago, à Igreja Batista Central, por ceder esse ambiente, para esse ambiente. E também o pessoal da mídia, da recepção, todos que estão empelhados aí no serviço. Obrigado, tá, querido, pela vida de vocês, porque estão trabalhando para o Senhor, servindo aos homens. Vamos orar, agradecer. Pai, eu quero agradecer por esse encontro tão especial. A minha oração, Senhor, é que aquilo que nós conversamos, os princípios que o Senhor compartilhou conosco, seja uma bênção na vida de cada um. Que a gente, ó Pai, trabalhe com constância, sabendo que o Senhor, ó Pai, está trabalhando mesmo nos momentos de intervalo, para fortalecer o nosso coração e aprendermos a confiar. Gera gratidão, constância, excelência, que faça para a glória de Deus e que todos aqui, ó Pai, que essa igreja, que esses empreendedores, corretores, trabalhadores que vendem algum produto, que o Senhor abra as portas, que o Senhor prospere o teu povo, que o Senhor derrame bênçãos, sim, sem medidas e transbordante na vida de cada um que está aqui, que seja grandemente abençoado e ele transborde de gratidão, ação de graças e comprometimento no reino de Deus. Que o Senhor abençoe a cada um. Obrigado pela vida do Tiago, que compartilhou com a gente, e que a gente possa crescer como igreja, em nome de Jesus. Amém.